Qual que era a expectativa quando começou o podcast? Vocês tinham alguma expectativa? A minha era ir gravar. Cara, Ficar com os amigos. Já falei. na época, a noção de podcast era outra. Primeiro que podcast era uma coisa underground. Tipo, ninguém, na real, que era só o Neiva que entendia de podcast naquela Cara, época. segundo o criador do podcast, eu vi um vídeo. E continuo falando que ele é o criador, que ele falou, vamos chamar de podcast. O Stephen Jobs. O Steve Jobs, ele falou assim, o podcast é assim, notícias para serem ouvidas. Algo assim que ele falou. Conversas. Podcast é um programa de rádio na internet. É isso, Exatamente, é um programa de exatamente rádio o que ele na falou internet. mais ou É menos. isso aí. É isso, e é o que a gente fez no Matou começo. a pau. E eu gostava muito, eu já ouvia outros podcasts e tal, né? E por gostar muito de podcast, sobretudo de cultura pop, mundo nerd e tal, qual que era a minha expectativa nesse sentido? Bem distante do que estamos aqui hoje, porque lá no início. eu não previ... Vou refazer a pergunta depois. Eu não previ que o Flow mudaria a concepção das pessoas de podcast. Inclusive, você Mudou relutou muito contra a gente pro YouTube. Mudou pra entrevista. Exatamente, porque pra mim YouTube. Que as Era pessoas fugir da entendem... essência, você é um conservador. Eu sou muito conservador. Eu falei como uma ofensa, ele achou tão... Tá igual no aquele bispo lá que pegou e falou, porque tem esse padre que é muito conservador. Eu falei, nossa, ele elogiou o padre, né? Voltando. Porque o podcast passou a ser uma coisa que as pessoas assistem. O podcast passou a ser uma coisa extremamente longa. Que eu conheci o podcast no formatinho ali, no máximo 1 hora. Ele passou a ser uma coisa extremamente longa. Mas a gente sempre passou de 1 hora. Não, se você olhar os nossos formatinhos, os primeiros ali, Os primeiros foi bonitinho. 1 hora, tudo Eram bonitinho. editados, né, mano? A gente Exato. Isso, a gente tentava. Ele não era ao vivo, ele era editado, né? E Eu era livre. não era entrevista. O podcast era o quê? Uma conversa de amigos. Você bota os amigos na mesa e conversa. E hoje em dia o pessoal entende podcast como entrevista. Teve uns 3 podcasts aí pra trás que tava eu e o Marcão aqui falando. Ah, você comentou. E aí alguém foi lá e comentou. Falou que quem tá sendo entrevistado? Então, assim, o podcast não é entrevista. E eu acho que isso fez ser o nosso diferencial. Porque todos os podcasts católicos que foram aparecendo ainda são de entrevista. E o nosso, nós somos os Então únicos que ainda... começaram sendo entrevista. Sim. Não, e vamos colocar aqui. Eu usei o termo errado. Na Expo Católica, quando o pessoal chamou a gente pra participar, falou, peraí, quem que vocês vão entrevistar? Na cabeça do pessoal é isso. E aí, por que as pessoas... E aí tem a ver com o feedback que a gente recebeu na Expo, né? O pessoal vira e fala assim, não, porque vocês juntam e conversam e eu sinto que eu tô lá também. Eu sinto que eu sou amigo de vocês também. Então, essa coisa maluca que a gente tem aqui de sentar e ficar conversando, comendo, falando loucura, todo mundo falando ao mesmo tempo, é o que pra mim faz o podcast ser gostoso. E A tua expectativa era isso, conversar, comer... perceber que isso não mudou, o que eu tava realmente visando, O bateu. Ian sempre fala, até hoje é a mesma expectativa. Não, eu vou lá pra brincar. Não muda nada, né? É isso aí, daqui a pouco eu explico mais que eu tô comendo pizza. Atualizou a sua expectativa conforme o andamento? São Foi. 9 anos. Eu lembro que eu tava numa roda de partilha de psicólogo. O psicólogo botou todo mundo em roda e mandou cada um falar do que ele mais se orgulhava. Aí, eu fui até babaca, porque todo mundo falava, eu O me Neiva já orgulho começou a tremer, ele vai chorar, mano. Eu estou sempre tremendo, Sua Marcos. voz tá tremendo. Eu estou sempre tremendo. Estou sempre com medo, esse é meu segredo. Sim, esse é o meu segredo. Onde Você eu mais tava? se orgulha. Isso, nas coisas. Psicólogo. Isso. E aí, o pessoal, eu fui até babaca, porque o pessoal falava, o que você orgulha? Eu me orgulho de ter, sei lá, de ter sido um bom filho. Eu me orgulho de ter cuidado dos meus irmãos. Eu me orgulho. Coisas assim, né? Eu criei um podcast. E aí eu lembro porque o que o psicólogo fazia? Ele deixava o ambiente muito à vontade pra você falar que passava na sua cabeça mesmo, sabe? E aí eu lembro que eu soltei isso. Hoje em dia, pensando, eu falava, por que eu falei isso, né? Mas na hora eu tava muito à vontade. Falei, velho, eu sou cofundador do maior, na época eu comentei, né? Do único podcast católico que tem no Brasil. A gente ficou quanto tempo sendo o único? Até a pandemia, eu Até o Flow. Não, o único católico. Até o Flow. Depois o Flow começou a Porque o Flow que trouxe o advento de podcasts. E aí foram surgindo podcasts católicos. Eles deram muito bem, foi um time top, né? Pandemia, boom. Porque, Estourou. porque você pega aí, o Flow deve ter quantos anos? 5, 6? Não, acho que não tem isso, não. No máximo 5, né?
Então, e nós temos 9 de história. O Bundes balançou a cabeça que ele tá comendo e falou que é 5. 5. Aí, então nós temos 9. Então a gente ficou ali uns 4 anos sendo o único podcast católico. E eu tinha Pô, a muito gente orgulho ganhava disso, no velho. Spotify e no SoundCloud, como categoria religião e espiritualidade. Eu mais amava ouvida era isso, nós, velho. Eu amava isso aí, a gente ganhar nas categorias do Spotify e do SoundCloud. Top 3, Santa Zoeira. Nossa, eu achava bom Acabou. demais, velho. Não tinha mais. Era só nós e os crentes, velho. Era nós Porque os era- crentes, uns testemunhos era de nós Jeová, os- uns Trad loucos. Talk, Não. vamos fazer a menção Era rosa pro Trad nós Talk, os que crentes acabou. Não, o Trad Talk não era da época da pandemia? O tratar, eu ia falar. É, pandemia É, também. é depois. Era nós. Caraca, acho que Quando não a pode gente ficar falando essa começou, palavra. quando a gente começou era a Pandemia? gente, um monte de evangélico e a monja Cohen. Ah. E era isso. A monja Cohen. Vai lá, Era Max. isso. Cara, Beijo pra monja expectativa, Cohen. vamos ver. Eu já saí desse podcast umas 3 vezes. Mas, Inclusive hoje. inclusive hoje eu tô Inclusive anunciando agora, a minha tchau. saída. Mas, cara, toda vez que eu saía querendo voltar já. Porque eu saía por motivos errados, vamos dizer assim. Mas eu sempre sentia falta disso aqui. Porque eu comecei pra ficar com os amigos. E me convenceram que a gente ia evangelizar. Até hoje eu não acredito, mas ok. E aí foi gravando. A atualização na minha cabeça, putz, isso aqui pode dar um futuro, foi com as leituras dos e-mails. Cara, a gente realmente faz alguma coisa aqui, entendeu? E aí depois não pensei mais em sair, porque a gente vê que tá mudando alguma coisa. E na Expo Católica foi tipo, Não, e é engraçado. Eu foi um gosto. chute no saco, velho. Isso aqui Pô, funciona, na moral, mano. foi um nocaute, né, velho? Não, e é A engraçado, Expo porque eu não Católica- tava fazendo por retorno, eu tava fazendo porque a coisa em si era agradável. Agora eu quero Tanto é retorno. que acontecia. Não, e agora Manda eu aí tô feliz de ter Super Pix, retorno, velho. Superchat. Mas olha que engraçado. Eu lembro de um episódio em que o Bundes ficou puto comigo. Explico. Por favor. Como eu tinha ido pro seminário, tinha aquela questão de eu não consegui gravar, foi o período que eu fiquei afastado, né? E aí eu tinha que, e quando dava férias, sempre que tinha alguma janela de vir gravar, eu vinha. Porque eu amava isso, né? E aí teve uma situação que eu vim num feriado, tava disponível, e vim pra gravar. E aí, inclusive, eu lembro que o tema foi até Star Wars. E eu fiquei tão empolgado que eu queria que a gente gravasse 1, 2, 3 programas seguidos. Pra ir saindo aí no ar, porque vai lembrar, não é ao vivo. Naquela época a gente gravava e deixava. E o que os meninos tinham planejado? E por meninos, o Bundes no meio. Eles tinham planejado que a gente ia gravar o programa e depois fazer um rolê, porque caramba, o Neva, né, tá de férias e tal, não sei o quê, vamos fazer um rolê com ele e tudo. Então assim, ele pensando com todas as boas Pra intenções. vocês verem que desde antigamente, desde os primórdios, tudo rodava em volta desta pessoa aqui. Eu pensei que girava em torno do K2, por que em torno de mim? A questão era, eu tava de Cada férias. vez não pedia pra gravar 8 programas num dia. Só que eu tava tão Segue tão empolgado. Vocês sabem que eu tenho você é esse empolgado, sentido. aham. Quando eu empolgo, eu faço um monte, né? E aí, e eu falei, não, eu quero gravar. Acabou que nem deu certo os que a gente gravou, esse arquivo sumiu. Eu acho que o Bundes deletou de raiva, não sei o que foi. Mas aí eu lembro dele ficar chateado Então não comigo. é só um proibidão. Tô zoando. Eu lembro dele ficar chateado comigo, mas assim, pra mim fica clara essa coisa. O gravar pra mim, o tá aqui, isso aqui pra mim faz tão bem. Eu gosto tanto desse ambiente aqui. Não é porque tô pensando que alguém tá ouvindo, tanto é que eu fiquei assustado de ver que as pessoas escutam o que a gente tá falando aqui. Não, e, tipo Mas assim, isso aqui é muito bom. as pessoas escutam, né? Porque, tipo As assim, pessoas. agora vamos pra minha parte. Eu falei lá, né? Tipo assim, foi até uma revelação pra alguns, né? Mas, tipo assim, eu não tinha nem a pretensão de estar aqui, né? Foi completamente ali por um estrito cumprimento do dever legal, né? Como diretor do Ackley, uma pseudo-importância apostólica com o Aquila, que eu perguntei como vai o podcast e fui adicionado no grupo, né? Então, tipo assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, porque eu não botava fé nenhuma no podcast, né? Como eu não boto fé em nada na vida, né, velho? Como um bom cético que sou. Até hoje. né? Exatamente, boto fé em quase nada, né? Tipo assim, vai fazer, não vai rolar, foda-se, deixa pra lá, deixa o pau torar, não vai dar em nada. Fogo de paia. Tudo no Brasil é assim, né? Então eu pensei, não, deixa os meninos fazer um negócio, vai ser bom. Tipo assim, vai durar um pouco tempo, depois eles desanimam, o trem passa e vai embora. Quando eu perguntei, 9 vocês me anos adicionaram. depois. Quando vocês me adicionaram. Não, e pior, né? Os meninos vão fazer, eu sou um dos meninos. Mas quando vocês me adicionaram no grupo, aí eu entrei, fui pra rádio, falei, pô, legal esse negócio, mas ninguém vai ouvir, né? E tipo assim, quando o primeiro episódio a gente lançou lá e, pô, teve uma baita de uma receptividade, né? assim, mais de 1000. Meu microfone parou? Como que fala? Não é Ou visualizações, só né? o fone? O fone tá desligado aqui pra mim, hein? Ah, tá. Então tá. Aí, tá aparecendo aí, Bundes? Oi, som. A gente Tá. perdeu só o retorno. Agora voltou. Voltou. Então, assim,
A gente teve 1000 reproduções, né? Não é SoundCloud, visualizações, né? reproduções no SoundCloud. Então, aliás, foi mais de 2000, hein? Mas sei lá, eu sei que foi muito bom o resultado. Mas eu pensei, pô, bacana esse negócio. Mas, tipo assim, a perspectiva era de evangelizar as pessoas do mesmo jeito que eu dou palestra. Tipo, eu dava palestra em grupo de jovens naquela época, agora é a mesma coisa. Só que eu pensei, não, ao invés de 50 pessoas me ouvirem, vão ser 2000 pessoas que não vão ouvir só a mim, mas eu e os meninos. Porque, pô, eu sempre pensei, o Eu dava Tobias, o palestra algumas K2, vezes o também. Neiva, o Max, os caras têm mais conteúdo que eu, velho. Então, pensei, pô, vai ser massa. E tem a resenha. Falei, pô, na pior das hipóteses, vou pra resenha. Acabou, eu vou pra aula da faculdade, né? Porque eu tava na faculdade e tal. Vida que segue. E sempre foi assim, velho. Eu sempre vim aqui muito pela resenha pra ver, a gente resenha e tá resenhando e, tipo assim, aquele negócio de que você vai levar a Deus pra todo mundo, né? Tipo assim, mas não vai precisar tá pregando. Aqui nós tá batendo um papo e tá tentando evangelizar também.